Bom, pessoal, então agora nós vamos dar início à nossa quinta e última aula teórica de embriologia, cujo nosso assunto vai ser a placentação, onde nós conversaremos sobre o que é a placenta, como ela é constituída, suas funções e classificação, e também conversaremos um pouquinho sobre gemelalidade, ou seja, o processo de formação de gêmeos. Antes de entrarmos em detalhes a respeito da placentação, vamos recordar um pouquinho alguns aspectos da nossa aula anterior, onde nós conversamos sobre gastrulação e formação dos anexos embrionários. Então, nessa imagem aqui, encontram-se representados todos os anexos embrionários. Então, nós temos o embrião, o corpinho do embrião, representado em roxo. Envolvendo ele dorsalmente, nós temos o âmnion. Lembrando que o âmnion ele é formado por uma dobradura da somatopleura sobre a região dorsal do embrião. Quando essa somatopleura se dobra sobre o dorso do embrião, ela forma um anexo embrionário chamado de âmnion, que pode permanecer fixado ao córeo ou pode se destacar do córeo. Se o âmnion permanecer fixado ao córeo, nós teremos uma região de ráfia amniótica, ou também chamado de mesoâmnion, que nós já falamos disso anteriormente, mas eu vou voltar a abordar esse assunto mais adiante. Temos aqui externamente, envolvendo externamente todo o embriãozinho aqui, o córeo, que é um anexo embrionário mais externo. Ele é oriundo lá do trofoblasto, que passa a ser revestido internamente pela mesoderme, e é o córeo responsável por fazer a interação materno-fetal, ou seja, é o córeo que vai promover a fixação do embrião na parede uterina. Temos aqui em azulzinho o saco vitelino. O saco vitelino ele é oriundo lá da blastocele, do blastocisto, que é revestido internamente, no primeiro momento, pelo hipoblasto, que depois é convertido a endoderme. Esse saco vitelino ele é um anexo embrionário transitório, que está implicado transitório na maioria dos mamíferos, que está implicado na nutrição do embriãozinho. Durante o desenvolvimento embrionário, esse embrião ele deixa de ser discoide e passa a ser cilíndrico. Para isso, ele começa a sofrer inúmeras dobraduras. Então, ele sofre um dobramento cefálico, dobramento caudal, lateral, e ao sofrer esses dobramentos, parte do saco vitelino fica retido dentro do corpo do embrião, formando o que nós chamamos do intestino primitivo, representado em amarelinho dentro do embrião. Com a progressão do desenvolvimento embrionário, surge uma evaginação a partir desse intestino primitivo, formando um novo anexo embrionário, que é o alantoide. Então, o alantoide ele é um anexo embrionário implicado no armazenamento de excretas. Conforme esse embrião vai desenvolvendo, esse alantoide também vai aumentando de tamanho e chega a ocupar uma grande proporção do espaço coriônico. Num determinado momento, esse alantoide estabelece uma íntima interação com o córeo, formando o que nós chamamos de placenta córeo-alantoidea ou córeo-alantoideana, que se torna extremamente vascularizada e é através dela que vai ocorrer a difusão de gases e nutrientes para a manutenção da viabilidade do embrião. Tá ok. Aí vocês vão me perguntar, mas o que é a placentação? O que é a placenta? Por que ocorre? Então, se vocês recordarem, nós teremos então o processo da ovulação, com liberação do oócito, que vai ser captado pelas fímbrias do oviduto. Esse oócito vai ser conduzido até a região da ampola do oviduto, onde, se ele encontrar um espermatozoide e ocorrer a fecundação, teremos a formação de um zigoto. Logo após formado, esse zigoto começa a sofrer divisões mitóticas, que caracterizam a clivagem, dando origem aos diferentes estágios embrionários. Conforme esse embriãozinho ele vai se desenvolvendo, ele vai migrando pelo oviduto até alcançar o ambiente uterino. Dentro do útero, começa a ocorrer influxo de fluido uterino para dentro da mórula compacta, formando uma cavidade no interior do corpo desse embriãozinho, formando o que nós chamamos de blastocisto. Bom, gente, esse processo todo do desenvolvimento embrionário inicial, da embriogênese inicial, o embriãozinho ainda encontra-se protegido ali pela zona pelúcida e a sua manutenção, ele se mantém na realidade a partir da absorção das secreções produzidas pelas glândulas endometriais, ou seja, glândulas que se encontram ali na mucosa uterina.
Só que chega um ponto que nos animais, nos mamíferos, né, nos animais vivíparos que se desenvolvem no interior do útero, chega um ponto que só esses histotrófos não são suficientes para a manutenção da viabilidade do embrião. Então, a partir de um momento, esse embrião continua o seu desenvolvimento, tem a ruptura da zona pelúcida e ele, a partir da ruptura da zona pelúcida, esse blastocisto consegue interagir com o epitélio uterino ou com o endométrio. Então, é a partir desse momento que nós teremos a implantação embrionária. Então, a partir da implantação embrionária, haverá conexão do feto, né, do embrião em desenvolvimento, com o ambiente materno, né, com o corpo materno. Essa implantação, ela pode se dar de duas formas. Nos primatas e roedores, nós teremos uma implantação intersticial, na qual o trofoblasto, nessas espécies, ele é mais invasivo, então o blastocisto ele vai mergulhar dentro do endométrio, ou seja, da parede uterina, enquanto que nas demais espécies dos mamíferos domésticos, nós teremos uma implantação superficial, ou seja, o trofoblasto nessas espécies ele não tem uma característica invasiva, mas sim migratória, de modo que o blastocisto ele vai ficar preso apenas, ele vai interagir apenas com a região do epitélio uterino. E é a partir desse momento em que o trofoblasto do blastocisto começa a interagir, seja com o epitélio ou com o endométrio uterino, que nós teremos a formação da placenta, placentação. Aí vocês vão me questionar, mas então o que é a placenta? A placenta, então, ela é constituída por duas partes. Uma porção fetal, que nada mais é do que o córeo, que se originou lá do trofoblasto, e uma porção materna, que pode ser o epitélio uterino ou endométrio. E para que essa placenta é necessária? Nós já vimos anteriormente. Porque chega um ponto que apenas os histotrófos não são suficientes para manter a viabilidade embrionária. Então, conforme esse embrião, esse feto vai se desenvolvendo, embora ocorra a formação do sistema respiratório, o pulmão ainda é inativo. Então, para que ocorra as trocas gasosas de oxigênio e CO2, isso vai ocorrer por meio de difusão através da placenta. A mesma coisa para a alimentação fetal. A transferência de nutrientes para o feto em desenvolvimento vai se dar por meio de difusão através da placenta. A placenta também serve como uma barreira protetora para o feto, porque ela impede que determinados patógenos alcancem o feto em desenvolvimento. Nós vamos ver na disciplina específica de reprodução que em algumas espécies a placenta também está implicada na secreção de progesterona, ajudando assim na manutenção da gestação. E no momento do parto, parte dessa progesterona secretada pela placenta é convertida em estrógeno e isso também tem uma implicação no momento do parto. Nós veremos detalhes dessa fisiologia na disciplina específica de reprodução. E ainda, em algumas espécies, a placenta atua também no processo de imunoproteção, ou seja, ela possibilita a transferência de anticorpo ou imunoglobulina materna para o feto. Nos ruminantes, nos suínos e nos equinos, dadas as características da placenta nessas espécies, nós dizemos que ela é uma placenta impermeável, ou seja, não ocorre nos ruminantes, nos suínos e nos equinos, não ocorre a transferência de anticorpo ou imunoglobulina materna pela placenta para o feto, de modo que o neonato necessariamente precisa ingerir o colostro nas primeiras horas de vida para garantir a sua imunidade. Já nos roedores, nos humanos e nos carnívoros, dadas as características da placenta nessas espécies, essa placenta ela é mais permeável, possibilitando assim a passagem dos anticorpos maternos para o feto. Aqui vamos fazer uma observação com relação aos carnívoros. Embora nos carnívoros a placenta, o córion, apresente uma interação um pouco mais intensa com a parede uterina, em comparação a ruminantes, suínos e equinos, nos carnívoros existe uma transferência de anticorpo transplacentária, porém essa transferência é muito baixa, apenas 5, 10%. Então, nos carnívoros, os neonatos também dependem da ingestão de colostro nas primeiras horas de vida para garantir sua imunidade.
Então, como eu já disse anteriormente, a placentação, ou seja, o processo de formação da placenta, vai se iniciar a partir do momento que o embrião consegue se fixar à parede uterina. Então, essa placenta ela vai ser constituída por uma parte fetal, que é representada pelo córeo associado ao alantoide, e uma parte materna, que pode ser o epitélio uterino ou o endométrio, a depender do tipo de implantação daquela espécie. A forma como o córeo interage com a parede uterina ela é variável de acordo com as espécies e de acordo com isso, a placenta ela pode ser classificada em diversas categorias. Então, de acordo com o tipo de relação materno-fetal, ou seja, de acordo com a intensidade da interação do córeo com a parede uterina, nós podemos ter dois tipos de placenta. A placenta dita deciduada ou adeciduada. De acordo com o número de camadas que constituem a placenta fetal e materna, nós podemos ter uma placenta classificada como epitélio corial, endotélio corial, sindesmo corial ou hemocorial. E de acordo com o padrão de vilosidade desse córeo ao interagir com a parede uterina, nós podemos ter uma placenta difusa, cotiledonária, zonária ou discoidal. Então, a partir de agora, nos próximos slides, eu vou apresentar em detalhes cada uma dessas classificações. Então, vamos lá. De acordo com o tipo de relação materno-fetal, ou seja, de acordo com a intensidade da interação do córeo com a parede uterina, nós podemos ter uma placenta classificada como deciduada ou adeciduada. A placenta deciduada, ela é nada mais, nada menos que a placenta verdadeira, também dita de placenta completa. Em que espécies ocorre essa placenta deciduada? Naquelas espécies cuja a interação materno-fetal é intensa, ou seja, nas quais nós temos um córeo invasivo ocorrendo uma dissolução do epitélio e mucosa uterina, ou seja, o córeo ele invade o endométrio uterino. Então, essa placenta deciduada, ela vai ocorrer naquelas espécies que têm a implantação intersticial. Outra característica das espécies que apresentam a placenta deciduada é que, devido a essa intensa interação materno-fetal, no momento do parto ocorre hemorragia, ou seja, sangramento, porque o córeo ele não se destaca facilmente da parede uterina. Então, ele leva consigo tecido materno. Ocorre sangramento no momento do parto e até após o parto, durante o processo de involução uterina. Nessas espécies, dada essa maior interação do córeo com a parede uterina, também vai ocorrer a transferência transplacentária de anticorpos. Então, em quais espécies ocorre a placenta deciduada? Nos primatas, nos roedores e nos carnívoros. Nos carnívoros aqui nós vamos fazer um adendo. Então, gente, os carnívoros, eles apresentam uma implantação superficial. Porém, apesar da implantação do blastocisto ser superficial, o trofoblasto nos carnívoros, ele apresenta um potencial mais invasivo. Então, nós vamos ver mais adiante que nos carnívoros, esse trofoblasto, ele invade o endométrio uterino, ele chega a interagir com o endotélio de alguns vasos maternos, sem, contudo, fazer conexão, sem, contudo, entrar em contato com o sangue materno. Por isso que nessas espécies, apesar dos carnívoros apresentarem uma implantação superficial, a placenta deles é considerada deciduada, porque apesar da implantação superficial, existe uma interação mais intensa do córeo com a parede uterina, de modo que nessas espécies ocorre sangramento, ocorre hemorragia durante o parto e até sangramento durante o processo de involução uterina. Então, é possível observar que a cadela vai apresentar uma secreção sanguinolenta em torno de 1 a 4 semanas após o parto. Mas, lembrando que nos carnívoros ocorre também a transferência transplacentária de anticorpo materno, porém não de maneira tão intensa. Lembrando que vai ocorrer uma transferência de apenas 5 a 10% de anticorpo para o feto, via transplacentária, sendo que nos carnívoros o neonato depende da ingestão do colostro nas primeiras horas de vida para garantir sua imunidade.
Nos ruminantes, na égua e na porca, nós teremos uma placenta dita adeciduada, ou seja, uma placenta incompleta ou também chamada de semiplacenta, porque nessas espécies o córeo ele apenas se adere ao epitélio uterino, ele não tem esse caráter invasivo, ele não invade a mucosa uterina. Então a interação materno-fetal ela é menos intensa do que nas espécies anteriores que têm a placenta deciduada. Por conta disso, nessas espécies, no momento do parto, o córeo ele se destaca com mais facilidade da parede uterina. Então, não é observado esse mesmo sangramento que ocorre nos animais que têm a placenta deciduada, ou seja, não há perda de tecido materno no momento do parto. E devido a essa baixa interação do córeo com a parede uterina, com o epitélio uterino, nessas espécies não vai ocorrer a passagem de anticorpos materno via placenta, ou seja, transferência transplacentária de anticorpos para o feto. Então, esses animais, ruminantes, égua, porca, lembrem que eles apresentam uma implantação embrionária superficial e, consequentemente, a placenta adeciduada, ou seja, incompleta ou semiplacenta. E de acordo com o número de camadas que constituem a placenta, como que pode ser a classificação dessa placenta? Então, na porca e égua, nós teremos uma placenta epitélio-corial, ou seja, a placenta ela é constituída por todas as camadas maternas e fetais. Então, nós temos aqui a presença do trofoblasto, né, do córeo, representado em amarelinho, interagindo com o epitélio uterino e os vasos sanguíneos maternos e fetais preservados. Então, nós temos a interação do córeo com o epitélio uterino. Por isso que nós temos na égua e na porca uma placenta epitélio-corial. Aqui um detalhe com relação aos ruminantes. A placenta nos ruminantes ela é dita de sindesmo corial ou sineptélio corial. Por quê? Se vocês lembrarem, nos ruminantes, na mucosa uterina, nós temos projeções chamadas de carúncula. E, portanto, a placenta fetal, ou seja, o córeo nos ruminantes, ele vai se aderir à parede uterina justamente nessas regiões da carúncula. As regiões do córeo que se aderem à carúncula são chamadas de cotilédone. E a união do cotilédone no córeo com a carúncula da mucosa uterina formam uma estrutura que nós chamamos de placentoma. Então, nos ruminantes, nós temos a presença desses placentomas. E é justamente nessa região desses placentomas que o trofoblasto, ou seja, o córeo, as células do córeo nos ruminantes, elas apresentam uma invasividade um pouquinho maior. Então, nessas regiões dos placentomas, ocorre uma perda do epitélio uterino e as células do trofoblasto, ou seja, do córeo, se fundem a algumas células do endométrio uterino, formando, então, a placenta que nós chamamos de sindesmo corial ou sineptélio corial. Então, nos ruminantes, notem que nessas regiões específicas do placentoma vai ocorrer uma dissolução do epitélio uterino, tá? Então, é uma interação um pouquinho mais profunda em comparação ao epitélio corial que nós conversamos anteriormente. Já nos cães e gatos, né, nos carnívoros, nós teremos uma placenta endotélio corial. O que isso significa? Significa que o córeo, aqui representado em amarelinho, ele tem um poder de invasividade maior, de modo que ocorre uma dissolução do epitélio uterino, da mucosa uterina, e esse córeo uterino, e esse córeo, né, as células do trofoblasto, as células do córeo, conseguem entrar em contato, conseguem se aproximar do endotélio dos vasos maternos. Então, nós temos a dissolução, ou seja, a perda do epitélio uterino e a proximidade do córeo com o endotélio dos vasos sanguíneos maternos. Por isso que essa placenta ela é dita de endotélio corial.
o córeo entrando em contato com o endotélio dos vasos sanguíneos maternos. O epitélio uterino se encontra ausente. Então, notem que nos carnívoros a invasividade do córeo ela é maior comparado com as espécies que nós vimos anteriormente, né, com as placentas epitélio corial e sindesmo corial. E a placenta hemocorial, que vai ocorrer em humanos, primatas e ruminantes, é aquela na qual o córeo ele penetra completamente no endométrio, tem uma dissolução do epitélio uterino, da mucosa uterina, do endotélio dos vasos sanguíneos maternos, de modo que o córeo consegue entrar em contato direto com o sangue materno. Então, ó, todo o tecido materno está ausente, o córeo entra em contato direto com o sangue materno. Por isso que nessas espécies nós temos uma placenta dita hemocorial, o córeo interagindo diretamente com o sangue materno. Então, aqui nós temos um resumão. De acordo com o número de camadas que constituem a placenta, ela pode ser classificada como epitélio corial, quando o córeo, as vilosidades coriônicas da placenta fetal interagem com o epitélio uterino. Sindesmo corial, quando em áreas específicas, que é o que ocorre nos ruminantes, as vilosidades coriônicas dissolvem o epitélio uterino e conseguem interagir com o tecido subjacente, ou seja, as células coriônicas conseguem sofrer uma fusão com algumas células endometriais. Nós temos daí a placenta endotélio corial, na qual as vilosidades coriônicas promovem uma dissolução do epitélio uterino e conseguem interagir com o endotélio dos vasos sanguíneos maternos, que é o que ocorre nos carnívoros, cães e gatos. E nós temos a placenta hemocorial, onde as vilosidades coriônicas da placenta fetal interagem diretamente com o sangue materno, que é o que acontece em roedores, primatas e humanos. E a placenta epitélio corial, que eu esqueci de dizer anteriormente, vai ocorrer em éguas e porcas. Agora, de acordo com o padrão de vilosidade, como que essas placentas podem ser classificadas? Então, nós temos um padrão de vilosidade coriônica distinto, que varia de espécie para espécie. Na égua e na porca, nós teremos uma placenta difusa, porque o córeo ele vai se unir ao epitélio uterino por meio de vilosidades que encontram-se uniformemente distribuídas por todo o córeo. Então, essas vilosidades coriônicas encontram-se uniformemente distribuídas pelo córeo e interagem com o epitélio uterino por meio de interdigitações, conforme está representado aqui na imagem. Nos ruminantes, como eu já disse anteriormente, nós teremos a placenta cotiledonária. Por quê? Na mucosa uterina dos ruminantes ocorrem projeções chamadas de carúncula. E o córeo ele vai interagir justamente nessas regiões de carúncula. A área do córeo que interage com as carúnculas é chamada de cotilédones. E a união de uma carúncula com um cotilédone é chamado de placentoma. Então, o cotilédone corresponde à placenta fetal e a carúncula corresponde à placenta materna. Então, essas são as áreas de interação do córeo com o epitélio uterino. Lembrando que nas vacas, essas carúnculas elas são convexas, enquanto que nas ovelhas, nas cabras, as carúnculas ela têm uma disposição invertida, né? Elas são côncavas. Então, por isso que nos ruminantes a placenta ela é dita cotiledonária. Nos carnívoros nós temos a placenta dita zonária, porque as vilosidades coriônicas elas se concentram formando numa região central ao redor do córeo, formando como se fosse uma cinta numa área central do córeo, e é justamente nessa região onde se encontram as vilosidades coriônicas que vai haver a interação materno-fetal.
por isso que ela é dita uma placenta zonária, né? Visto que as velocidades coriônicas estão concentradas numa única zona, numa única região deste córeo. E a placenta discoide ou discoidal, que vai ocorrer em especial nos primatas, humanos, ela se caracteriza por apresentar as velocidades coriônicas restritas a uma região discoidal, uma região circular, na área ventral desse embriãozinho, num dos polos do córeo, tá ok? Conforme representado aqui na imagem. Então, gente, nós vimos todas as características e classificação da placenta. Agora, por curiosidade, eu coloquei esse quadro aqui com relação à duração da gestação. Então, a gestação, o tempo de gestação, ele varia nas diferentes espécies animais. Em bovinos, em média, 9 meses, com uma variação de dias para bós tauros e bós índicos, bubalinos em torno de 10 meses, equinos, 11 meses, ovinos caprinos, 5 meses, suínos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, e cães e gatos, a gestação vai durar em torno de 2 meses. Um detalhe importante que eu havia comentado anteriormente é a respeito da ráfia amniótica ou mesoâmino. Nós já conversamos a respeito disso na aula anterior. Tenham em mente que a ráfia amniótica também pode ser designada como mesoâmnion, que eu não havia comentado isso anteriormente. E o que é isso? Então, quando vai ocorrer a formação do âmnion, né, desse anexo embrionário do âmnion, que é aquela bolsa que recobre dorsalmente o embrião, quando a somatopleura se dobra sobre a região dorsal do embrião para formar o âmnion, esse âmnion, essa somatopleura, ela pode ou não permanecer grudada, aderida ao córeo. Se o âmnion permanecer aderido ao córeo, ele vai formar o que nós chamamos de ráfia amniótica ou mesoâmnion. E qual que é a implicação disso? Nos bovinos e suínos, ocorre, o âmnion ele permanece fixado ao córeo, formando a ráfia amniótica ou mesoâmnion. Então, nesses animais, vocês podem observar que durante o parto, os filhotes eles não nascem envoltos pelo âmnion. O âmnion se rompe no momento do parto. Porque pensem só, nós temos um embrião envolto pelo âmnion, está no momento de expulsão, esse embrião vai sair pelo canal do parto. Então a fêmea começa a ter contratilidade uterina e empurrar esse embrião. Conforme ele vai empurrando, o embrião vai sendo conduzido pelo canal do parto. Se o âmnion está fixo no córeo, o âmnion vai sofrer uma ruptura e por conta disso, nessas espécies, o neonato ele não nasce revestido pelo âmnion, ele se rompe, conforme vocês podem estar observando nessa imagem aqui, de uma vaca, né? No momento do parto, vocês observam uma película branca que se rompendo no momento que o neonato está sendo expulso pelo canal do parto. Já no equino e nos carnívoros, não ocorre a formação dessa ráfia amniótica ou mesoâmnion, né? O âmnion ele se descola completamente do córeo e por conta disso, no momento da expulsão do feto, no momento do parto, esse feto ele nasce completamente envolto pelo âmnion. Nos carnívoros a gente não consegue observar porque os felinos e os cães eles têm o hábito de lambedura da vulva durante o parto. Então a própria fêmea, a própria mãe rompe esse âmnion. Agora nas éguas é importante fazer o acompanhamento do parto para fazer a ruptura manual desse âmnion, uma vez que como existe líquido amniótico, a partir do momento que o animal começa a se expor no canal do parto, ele pode sofrer, realizar uma inspiração e aspirar esse líquido amniótico, podendo ocorrer uma pneumonia. Então, gente, no momento do parto, nós temos aquela situação que se diz estourou a bolsa. O que é estourar a bolsa? Houve a ruptura do âmnion e liberação do líquido, a ruptura do córion. O que é estourar a bolsa? Houve a ruptura do córion e liberação do líquido que ocupava aquele espaço coriônico.
Posteriormente vai ocorrer a expulsão do neonato, que pode nascer ou não completamente envolto pelo âmnio, como nós já dissemos anteriormente, e depois que esse neonato ele é expulso do ambiente uterino, vai ocorrer a expulsão também do córeo. Então, o córeo, que era a placenta fetal, esse córeo, né, a placenta fetal, ela era necessária única e exclusivamente durante o período em que existia um feto no interior do ambiente uterino. Depois do parto, esse córeo ele tem que ser expulso, então a placenta fetal tem que ser expulsa. Então, após o nascimento do animal, vai ocorrer a expulsão da placenta. Aí vocês vão me questionar, quanto tempo demora, em quanto tempo tem que ocorrer a completa expulsão da placenta pós-parto? Então, esse tempo ele vai ser variável de espécie para espécie. Em égua, a expulsão é muito rápida. Então, após o parto, a placenta, que é representada ali pelo córeo e demais anexos, ela tem que ser expulsa em torno de 30 minutos a 1 hora após o parto. Da vaca, esse período pode variar de 6 a 12 horas após o parto. Nos pequenos ruminantes, pode demorar de 30 minutos até 4, 5 horas. E nas porcas, a placenta ela pode ser expulsa entre um feto e outro, ou um bolo de placenta pode ser expulso ao final, depois que todos os neonatos já nasceram, né? Depois do nascimento de todos os neonatos. Ou ela pode ser expelida entre um feto e outro, sendo que o tempo de expulsão entre um feto e outro deve variar entre 30 minutos e no máximo 1 hora. Então, conhecer esse tempo é importante para a gente saber o que é o normal, para conseguir reconhecer o que for patológico. Então, respeitou esse período, esse prazo, não houve a expulsão de placenta do animal, a gente aguarda mais um tempinho, não ocorrendo essa expulsão, vai caracterizar uma condição patológica de retenção de placenta que vai exigir um tratamento específico.